Oi, pessoal. Voltando aqui, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade. Eu vou falar para vocês de criatividade porque depois eu vou falar para vocês de brainstorming. E para a gente falar de brainstorming, nada melhor do que falar inicialmente de criatividade para mostrar para vocês o porquê que a gente precisa do brainstorming. Bom, quando a gente se depara com um problema, a gente precisa dar um jeito de solucionar. Vamos supor que um cliente chega para você e fala assim: eu tenho uma loja de antiguidades e eu quero que você faça para mim um site que seja ao mesmo tempo futurista, inovador e tenha elementos de antiguidade. É lógico que esse é um exemplo bem exagerado, mas é um problema do qual vocês vão se deparar. E aí vocês vão falar assim: nossa, eu não sei nem por onde eu começo. E como que a sua criatividade vai ficar nessa hora, né? Você fica até com um bloqueio, você fala assim: nossa, eu não sei nem o que eu vou fazer primeiro. Então, nessa hora, a gente precisa despertar a nossa criatividade. E existem várias técnicas para a gente conseguir despertar, né, essa criatividade na gente. Mas, para isso, a gente precisa primeiro pensar bilateralmente. Quando você se depara com um problema, você tem que pensar no quê? O que vai te satisfazer? Como que você vai fazer um trabalho que você vai olhar para ele e falar assim: olha, esse trabalho está muito legal, esse trabalho vai contribuir muito para o meu portfólio. E o que vai esperar da gente o cliente, né? Ele vai olhar e vai falar assim: nossa, será que ele vai gostar tanto quanto a gente gostou? Ou será que ele vai falar assim: ah, isso não era o que eu imaginava, isso não era o que eu queria? E além disso, a gente também tem que pensar o quê? Como que as pessoas, né, que são o público desse cliente, que ele quer alcançar, o que elas vão pensar com o trabalho que a gente fez? Por isso que a gente tem que produzir sempre alguma coisa inovadora, uma coisa que surpreenda os usuários, porque isso vai fazer com que eles tenham vontade de usar o produto que nós fizemos. Por exemplo, quando o Facebook começou, né? Ninguém usava, todo mundo usava o Orkut, principalmente aqui no Brasil, a gente tinha assim esse hábito de usar o Orkut. E a gente entrava no Facebook e falava assim: nossa, ele é estranho, ele é diferente. Só que, de repente, a criatividade das pessoas que fizeram o layout, né, que estruturaram ele da maneira como ele está agora, tornou ele uma peça tão diferente que as pessoas, no fim das contas, se surpreenderam com ele. Tanto que os usuários crescem a cada dia, e a cada dia eles investem, né, em layouts diferentes. Assim, em si não muda, mas vocês podem reparar que o layout do Facebook em alguns elementos, ele já veio mudando muito, principalmente para atender os anseios, né, das pessoas que estão usando o site. É lógico que esse foi um exemplo assim bem simples, mas dá para vocês verem como que realmente influencia, né? Vamos continuar aqui. O que é o tal do brainstorming, né? Meu computador está meio lerdinho aqui, vocês vão ver que às vezes na passagem, mas é porque a gente está gravando essa aula, às vezes por causa do Prezi, que é esse sisteminha de fazer as apresentações online, às vezes ele fica um pouquinho lerdo. Para quem não conhece o Prezi, ele é bem legal. A gente está até fazendo uma formação aqui no site de Prezi, e é interessante. Às vezes as pessoas me perguntavam lá nos conceitos de design o que eu usava para fazer. Eu uso o Prezi. E o que é esse tal do brainstorming, né, que eu estou falando tanto para vocês agora? Opa, saiu aqui. Vamos voltar. Volta. Aí. O brainstorming é uma técnica na qual você vai ter uma tempestade de ideias. Eu até coloquei um cérebro saindo raios aqui, mas foi uma brincadeira, tá? Coloque em jogo tudo o que vai vir à sua mente. Isso aqui vai ajudar vocês a ativarem a sua criatividade. Todo projeto de design é interessante que exista um brainstorming por trás dele. Por que é interessante? Porque é através do brainstorming que a gente consegue realmente pensar em todas as possibilidades que a gente vai poder usar para criar os nossos produtos, seja um produto gráfico, seja um produto físico, o produto que for. E aqui eu tenho umas técnicas, né, que eu até passei para o pessoal no conceito de design, na parte de identidade visual, que são técnicas de brainstorming que não se aplicam só à identidade visual, elas se aplicam a toda a criação de qualquer produto. Então, assim, uma coisa que é legal que vocês comecem a fazer, quando vocês tiverem um problema, principalmente no caso de um site, sentem e comecem a pensar no nome da empresa. Qual o conceito que essa empresa traz? Qual o tipo de projeto que você vai fazer para mostrar o conceito dessa corporação? Porque geralmente quando o cliente te procura, ele é dono de uma empresa, ou ele está querendo criar uma empresa, ou ele mesmo é uma empresa, e ele quer passar alguma coisa com a imagem dele, com a imagem da empresa. Qual que é a identidade visual que essa empresa tem? Identidade visual, para quem não sabe, é o nome que foi dado agora, que a profissão do design foi regulamentada, ao que as pessoas antes chamavam de logo.
Agora a gente chama de identidade visual. E o que essa identidade visual da empresa tem, que já está mostrando o que o dono da empresa quer? Que público que ele quer atingir? Que público que o cliente quer atingir? Quais são os anseios desse público? Já falei isso para vocês. Aí, a partir disso, pega um papel e enumera palavras que têm a ver com o nome da marca e com o conceito que ela quer passar. E isso vai ajudar vocês a criarem o layout e principalmente a desenvolver paleta de cores, escolher tipografia, escolher as formas, as imagens que vão ser usadas. Aí, depois disso, procura na internet alguns exemplos que têm a ver com o que você quer criar. De repente você fala assim, eu não sei o que eu quero muito bem criar, mas nesse ramo as empresas geralmente usam isso. Procura na internet várias imagens, às vezes as imagens até vão te ajudar, né, a ter uma ideia legal, diferente. Tenta ligar depois disso as possibilidades. Então você vai escrever todas as ideias do lado do papel, do outro lado você vai escrever todas as alternativas que você encontrou. Por exemplo, você escreveu lá céu, aí você encontrou do outro lado azul, nuvem, avião, balão, tudo que tem a ver com o céu. E aí você começa a ligar essas possibilidades para tentar encontrar onde essas possibilidades se cruzam, ideias que podem ser usadas na criação do seu layout. Você vai ligando essas possibilidades e tenta sempre encontrar as mais harmônicas. Vamos falar umas coisas assim mais aplicada mesmo ao website, né? Vamos supor que você tem lá o site de uma doceria. Você tem que encontrar dentro desse site da doceria, você tem que ter conceitos de carinho, amor, compreensão, e ao mesmo tempo você tem que ter bolo, chocolate, torta. Então você começa a ligar esses elementos para ver o que combina mais. De repente, compreensão combina com biscoito. É lógico que não é um exemplo assim muito prático, mas dá para vocês já entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Por fim, escolha quais são as melhores ligações, faça as combinações e tente encontrar possibilidades inteligentes e inovadoras. Veja quais são as ligações mais inovadoras que não tem tanto no mercado. E tente fugir dos clichês que todo mundo usa. De repente, todo mundo está usando aquela determinada tipografia. Use uma outra diferente. De repente, experimentando, você consegue encontrar alternativas muito mais legais e que vão mostrar que você está inovando no seu produto. E aí, então, você consegue mostrar para o cliente layouts e sites inovadores, que ele até então não viu. E é assim que surgem os grandes sites diferenciados das empresas, que muita gente fala assim, nossa, eu não conhecia esse site, que diferente que ele é, que legal. E todo mundo começa a copiar, né? Mas isso é uma forma de você ver que aquilo realmente foi diferente para as pessoas que estavam tendo contato. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho dos conceitos para vocês. Mais uma vez eu digo que se alguém tiver dúvidas, pode me mandar recado, pode pôr no fórum que a gente vai tentar resolver tudo, tá bom? Então, até a próxima aula.